Olá, o Saber Direito Profissão está no ar. E durante esta semana tivemos aqui na TV Justiça um curso sobre direito tributário. A professora Roberta Boldrin dos Anjos esteve com a gente, passando todo esse conhecimento, e hoje eu recebo aqui para um bate-papo. Tudo bem, professora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade de participar do programa. Como é que foi essa semana aí de 5 aulas, né? É maravilhoso, porque eu faço o que eu gosto, né? A gente quase não sente. É gostoso preparar, é uma primeira vez que eu participo aqui do programa. Foi maravilhoso, adorei, foi delicioso, quero voltar. Que bom, as portas estão abertas. Professora, vamos começar então contando um pouquinho da sua paixão pelo direito, como é que começou, né? Como é que foi a escolha pelo curso? Você não é de Brasília, que você já me contou aqui nos bastidores, veio de São Paulo para gravar com a gente. Me conta um pouquinho dessa sua adolescência para a fase adulta, né, dessa decisão. Na verdade, eu acho que eu já entrei adulta na faculdade, não foi uma decisão minha. A mãe de uma amiga minha era membro do Ministério Público Federal e ela achava que eu tinha que ser advogada. E eu era, assim, a mãe de uma amiga minha de infância, e ela dizia, você tem que prestar direito, eu queria ser professora de história. E eu prestei o vestibular para História e Direito e passei em Direito, não passei em História. Jura? Foi isso, exatamente. Aí eu comecei a estudar. E sob a condição de que, se eu não gostasse, eu iria embora, porque eu não queria, de fato, fazer direito. Aí, no primeiro dia de aula, eu tive aula de Ciências Políticas e Teoria Geral do Direito, e eu gostei demais. E pensei, putz, aqui realmente é o meu lugar, enfim, toquei a faculdade até o final, já com o objetivo de entrar para a docência. A verdade é que hoje a minha vida é muito mais ligada à docência, ao magistério, do que à advocacia. Eu advogo, mas muito mais com relação a pareceres, advocacia consultiva do que contenciosa. Entendi. Vamos contar um pouquinho desse meio tempo, né? Você entrou na faculdade com quantos anos? Com 25. Com 25. Teve aquela crise de saber qual área seguir dentro do direito? Eu sempre quis. Gostou do tributário? Não, nunca tive. Eu não tive crise de nada. Eu fui jogada lá, eu entrei. E a verdade é que na faculdade nós temos uma característica que é o direito tributário não é lecionado no início. Ele é lecionado quase no final da faculdade, nos últimos semestres, entre 8º e 9º, o que é muito ruim. Então, a gente tem pouquíssimo contato, ou aquele contato que a gente gostaria de ter, a gente não tem. Mas quando eu tive na faculdade, eu gostei. E aí eu fui fazer estágio, e eu só consegui estágio na área tributária. E acabei me apaixonando por estudar teses, por ter contato com o fisco. E aí, por isso que eu acabei seguindo o direito tributário. A docência também me fez estudar outras disciplinas, mas eu leciono hoje exclusivamente direito tributário. Entendi. Então não teve dúvida nenhuma. Não tive dúvida. Foi direto, tá foi certo. sim. Você falou de estágio, professora. Muitos estudantes estão assistindo a gente agora, sim, né? E eu queria ressaltar essa importância. O estágio realmente, por exemplo, para você foi totalmente o diferencial na hora de escolher realmente o tema, o melhor, o ramo do direito, né? A ser seguido. Então, é uma experiência que não tem como fugir, né? É uma experiência que o aluno não pode fugir. A verdade é que o estágio, ele é extremamente fundamental para você imaginar e pensar aquilo que você não quer. Você conseguir excluir algumas possibilidades e pensar naquilo que você gosta de fazer. O estágio mostra para você a rotina de trabalho, como é que o trabalho vai se desenvolver, como que o mercado de trabalho reage àquele tipo de profissão, àquele tipo de função ou área do direito. Então é importante, né? A gente precisa passar pelo estágio. O estágio é fundamental. Apesar, às vezes, de ser doloroso, né? A gente brinca de escraviário. É escravo, não é estagiário, é escraviário. Mas é extremamente fundamental para o seu desenvolvimento. E a hora de aprender, a hora de errar, né? É hora de errar. Não, você vai ser julgado ali demais, né? Como se profissional você fosse. Mas é muito importante, até bastante interessante, que muitos colegas passaram por várias áreas. Direito público, privado. Então, fazia família, sucessões, ia trabalhar em escritório de advocacia, trabalhista, criminal. É importante. É importante para você saber qual área do direito você se encanta, você se apaixona e que você quer atuar. É importantíssimo. E depois de se formar? Vem aquela para onde eu vou, né? Exato. Depois que você se forma, a gente tem um problema. Nós somos só bacharéis em direito, nós não podemos advogar. Aí, a grande questão hoje é a carteira da OAB. Então, antes mesmo de colar grau, eu fiz curso preparatório. Hoje eu sou professora de curso preparatório, então eu fiz curso preparatório e passei antes mesmo de colar grau.
Aí passei da primeira para a segunda fase e da segunda fase. É uma prova que tem duas fases, né? Uma prova objetiva e uma prova discursiva. Aí passei para a segunda fase em tributário, você escolhe uma área que você tem afinidade, é importante o estágio por isso também. Aí eu acabei passando na prova nisso mesmo de colar grau. E aí, logo depois, eu já comecei a procurar emprego em cursos preparatórios para ser professora tutora. Então você começou já dando aula? Eu comecei como professora tutora. A minha atividade era correção de simulados, correção de questões. Então, eu comecei dando apoio para professoras que, normalmente, a docência é assim, né? A gente começa como assistente, como tutor. Foi assim que eu iniciei. E não na advocacia privada? E não na advocacia privada. Depois eu fui atuar na advocacia privada, fiquei durante um tempo, mas passou uma época da vida que dava para eu me manter só lecionando, só na docência. Que, eu acho que é outro mito, né? Vamos até esclarecer, porque dá também, né? Dá. Quem quer ser professor e viver dando aula, não tem problema. Eu acho que é o seguinte, quem nasceu para ser professor sabe muito bem que não tem outro meio, né? A gente não consegue fugir da docência. E dá, sem dúvida alguma, é possível. Até porque o mercado hoje é escasso em algumas áreas do direito, inclusive com relação à docência. Por exemplo, em direito tributário, nós temos poucas professoras mulheres dando aula de direito tributário. É muito curioso pensar que o direito tributário é tão pouco ocupado com relação às cadeiras nas universidades, nas faculdades, nos cursos preparatórios. A gente percebe uma escassez. A gente tem uma maioria de homens. Acho que você deve perceber isso em função até do programa, né? Exato. Nós temos um número muito pequeno de mulheres lecionando hoje. Que engraçado. Então, é um diferencial, curioso, né? Mulher que quer se especializar nessa área tem espaço. Tem espaço, muito espaço. E eu vou dizer uma coisa para você, nós somos muito bem-vindas, viu? O que parece curioso, porque talvez seja uma área muito masculina, não é verdade. Nós somos, sim, muito bem-vindas. Que bacana. Hoje, então, como é que está o seu dia a dia? Vamos contar aí para o aluno até entender, né, depois disso tudo, de se estabelecer no mercado. Sim. Hoje você dá aula, então, para cursinhos? Isso, eu dou aula para curso preparatório, para as carreiras jurídicas, para as carreiras públicas e para a OAB. Então, o meu tempo hoje, de fato, é totalmente canalizado para a docência, para os preparatórios. Eu já passei por faculdade, dei aula em faculdade, mas, de fato, acho que o preparatório é o que eu tenho mais afinidade. Todos os professores que vêm aqui sempre falam, um aluno de graduação, você tem que chamar atenção, você tem que ter uma metodologia diferente, porque ele está ali e ainda às vezes não é maduro o suficiente para entender, para prestar atenção. O de cursinho não, ele já sabe o que ele quer. Ele procura você, né? Exato. A demanda é essa, a verdade é que ele te procura com um objetivo de vida e traça um plano e você faz parte do plano dele. Então você tem um trabalho incrível que é colaborar com um sonho a ser realizado, isso é muito bom. E carreira pública, professora, já pensou em alguma? Penso, acordei hoje pensando nisso, dormi ontem pensando nisso, sim, penso sim. O bichinho de Brasília te picou, né? Exatamente. Penso sim, e eu vou começar a me preparar para a magistratura federal. Uma colega minha acabou de ser aprovada na magistratura do trabalho, a gente se inspira muito, né, nas nossas colegas mulheres. Eu tenho uma outra colega que também presta a magistratura estadual, e o meu objetivo é iniciar agora o estudo para a magistratura federal. Que é também um desafio tanto, né? É um desafio, sim, mas a gente precisa de desafio, né? Senão a gente não consegue sobreviver. É verdade. Já que a gente está falando desse papel feminino, do poder da mulher, eu queria que você contasse a sua experiência como mulher nesse mundo tão dominado pelos homens. E tributário, mais ainda, nós temos pouquíssimas mulheres na área tributária. Nós temos muito poucas promotoras de justiça, você observa isso, né? A gente percebe aqui no STF, né? A gente percebe nas cortes quão pouco mulheres ocupam determinados cargos. Mas eu vou dizer que talvez seja uma cultura, mas que também, eu vou te dizer que há 10 anos, eu percebo que há 10 anos atrás, nós tínhamos um número menor de mulheres, por exemplo, na universidade. Hoje nós somos a maioria. Na política, acho que em vários cenários, né? Sim, em vários cenários que não eram ocupados pela figura feminina, né? Pela mulher, pela delicadeza, pela possibilidade de conseguir transitar pelos lugares com a feminilidade que nós temos. Então, era muito comum até que na faculdade nós tivéssemos muito mais meninos do que meninas. Hoje a gente percebe até no preparatório o número de mulheres que estão ali buscando a carteira da OAB, especialização, o mestrado, o doutorado. As mulheres ingressaram no mercado de trabalho, inclusive na área jurídica. Isso é maravilhoso, perceber que colegas estão ocupando essas carreiras. Eu acho que, para mim,
era o que eu queria. Eu não tinha plano B. A verdade era essa. Eu só tinha que dar certo aí. Ou dava certo, aí. então... Eu não sei o que ia fazer. Então, eu não tinha um plano B. E aí, eu acho que a família ajuda muito, os meus irmãos, os meus pais, que não são da área jurídica, mas nem os irmãos, mas acho que me incentivaram muito, porque era aquilo que eu queria. Então, eu acho que isso é legal, né? Você pensar que, poxa vida, só porque eu sou mulher eu não vou ocupar uma cadeira. Pelo contrário, eu sou mulher e vou conseguir ocupar, né, um lugar. E você não parou no direito tributário. Estou vendo aqui que você também é especialista em direito internacional e direitos humanos. Exatamente. A verdade é que eu comecei a estudar direito internacional e direitos humanos no 3º ano da faculdade. Olha como o professor tem uma atividade fundamental na nossa vida. Eu tive um professor na faculdade e que ele me orientou para fazer uma iniciação científica. Eu ganhei um prêmio por ter escrito um artigo sobre a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi o caso da Mion Ximenes Lopes. E aí, a partir de então, eu não parei mais de escrever sobre isso. Então, em paralelo, eu escrevo sobre direitos humanos. E depois eu tive uma oportunidade de ir para a Europa e para a África estudar a aplicação e efetivação da Corte Europeia, Africana e Interamericana de Direitos Humanos. Conta um pouco dessa experiência, professora. Claro. Foi pela faculdade? Foi uma especialização? É pago, não é? Porque muita gente tem dúvida, né, na hora de ir para fora fazer um curso. Exatamente. Por incrível que pareça, eu estava fazendo especialização numa universidade em São Paulo em Direito Tributário. Eis que chegou um convite no meu e-mail me convidando para que eu fizesse uma especialização em Direitos Humanos na Europa. E aí, assim, parcelado, né? Você parcela e vai. Não tem problema. Quando você chegar lá. E eu fui. E aí nós passamos por 9 países e foi muito interessante porque nós aprendemos ali a aplicação e efetivação dos direitos humanos sob a ótica da Corte Europeia. Isso é muito interessante, você perceber como que o sistema europeu protege, tutela, né, entrega a proteção dos direitos humanos. Nesse mesmo ano eu recebi o convite de uma amiga minha, porque eu canto em coral, uma amiga minha, para que eu fosse para a África, porque ela é de lá, ela mora em Angola, e aí eu acabei estudando a proteção lá na África, a Corte Africana e a proteção de direitos humanos, porque eu já estudava aqui no Brasil. Ou seja, já fez um direito comparado ali. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. É uma área muito boa, muito gostosa de estudar, e eu tenho uma paixão muito grande também. Meu coração é dividido. Eu acho que é a segunda opção aí, depois do direito tributário. É verdade, com certeza. Professora, vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo. Claro. Rapidinho, a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, o Saber Direito Profissão volta já já. Estamos de volta hoje aqui com a professora de Direito Tributário, Roberta Boldrin. Bom, professora, a gente falava aqui no primeiro bloco, então, sobre essa especialização em direitos humanos, né? Que é outra área que você gosta e Exato. Recomendaria também para os alunos? Recomendo, sem dúvida alguma. Nós não temos advogados hoje no Brasil estudando a proteção dos direitos humanos na nossa corte, a corte ao qual nós pertencemos. Em função do Pacto São José da Costa Rica, nós pertencemos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 1992, nós aceitamos, né, e fazemos parte desse pacto. E aí a gente não tem advogados estudando isso, se especializando, porque a área é realmente peculiar e difícil. Mas o número de pessoas hoje que precisa de advogados especialistas na proteção dos direitos humanos é fundamental. Falando um pouquinho da área tributária, também é um bom mercado para investir. Na verdade, é um excelente mercado, é um dos melhores. E por que eu penso a respeito disso? Porque além da docência, hoje nós temos empresas que necessitam de uma assessoria tributária muito forte. O direito tributário, a assessoria tributária, as possibilidades de comunicações com o fisco, a forma como você se pronuncia diante de uma ação, um problema que o cliente pode ter, salva a vida de uma empresa. Antes dela chegar no acordo trabalhista, existe um advogado tributarista cuidando para que haja uma diminuição da carga tributária, uma diminuição de execuções fiscais. Um trabalho preventivo. Preventivo. É um trabalho preventivo que o direito tributário faz. Atua na vida e na saúde da empresa. Então, existe hoje uma mão de obra muito escassa de profissionais que não se especializam em direito tributário
E aí quem se especializa é ouro. É ouro. Entendi. Bom, a gente está falando de carreira aqui e a gente separou então quais são as possibilidades para quem investe nessa área. Vamos ver. Carreira em Direito Tributário. A área é uma das mais dinâmicas e valorizadas do direito. O advogado tributarista tem a atribuição para as empresas de tentar reduzir a conta que o governo quer cobrar. Do lado do governo, o tributarista pode atuar para aumentar a arrecadação. O candidato à especialização nessa área deve, naturalmente, ser graduado em Direito e aprovado na OAB. As oportunidades se estendem do serviço público, com necessidade de aprovação em concurso, a escritórios de advocacia. A média salarial inicial é uma das melhores no direito. Está em torno de R$ 4.700. Professora, a gente viu que são várias as possibilidades. Eu quero saber agora de São Paulo. Chove gente, chove oportunidade também? Chove as duas coisas, sem dúvida nenhuma. Eu entendo que hoje a região sudeste, ou melhor dizendo, São Paulo, é a cidade que concentra um número muito grande de escritórios de advocacia, assessorias tributárias e assessorias internacionais, né? A gente tem uma série de empresas que trabalham com due diligence, que é esse raio-x da vida fiscal da empresa e ações preventivas quando a gente tem incorporação, fusão, transformação, aquisição. A verdade é que lá em São Paulo nós temos uma possibilidade, um mercado muito amplo de trabalho, que poderia ter sido, de fato, estendido às demais regiões, mas é que em função das empresas, né, e sedes de empresas estarem lá, nós temos esse desenvolvimento ou uma atuação muito grande do direito tributário preventivo lá na cidade de São Paulo. E sobre essa atuação aí na área tributária, a gente recebeu uma pergunta da sua xará, Roberta também, só que é lá de Santa Catarina. Vamos conferir. Que dicas você daria para quem pretende atuar na área tributária? A gente já falou aí de mercado, de atualização, especialização. O que a gente pode falar da Roberta, então? Roberta, eu acho que se você quiser, né, atuar na área tributária, assim como os outros colegas, eu penso que o primeiro passo, especialização, cursos pequenos. Hoje está na moda, curso pequeno e está funcionando muito bem. Então, cursos de curta duração até uma pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, mestrado, mas pensar em cursos que possam fazer com que você ingresse no mercado de trabalho para fazer trabalhos específicos sobre demanda. Isso é muito importante. Hoje o profissional não pode mais estar ligado, eu quero trabalhar só naquele escritório, só com aquele tipo de tributo, eu só quero tributos indiretos, não quero diretos. Hoje o profissional precisa saber, desde o fato gerador até a execução fiscal, como é que ele consegue defender o cliente, o contribuinte, como que ele se pronuncia, como que ele consegue uma audiência com o procurador, uma audiência com o delegado da Receita Federal ou com o auditor da Fazenda. O profissional tem que estar muito aberto hoje no mercado, ele não pode só querer fazer uma coisa. É importante pensar que a amplitude do direito tributário traz para você uma necessidade de estudo em várias áreas. E também sobre essa matéria de direito tributário, a gente recebeu uma outra pergunta do Rafael de São Paulo, mas a pergunta dele tem a ver com concurso público, que é o nosso próximo tema. Pode rodar. Os concursos públicos têm cobrado bastante direito tributário. Como que um aluno como eu pode se preparar para estudar essa matéria? Tem receita mágica? Tem uma receita. Eu fui coordenadora de um grande curso preparatório aqui no Brasil, eu fui coordenadora pedagógica e durante alguns anos eu tive contato direto com os alunos que procuravam uma carreira pública. O que a gente pensa é o seguinte, eu sempre digo assim para os alunos, quando você vai correr uma maratona, o que você faz? Você compra um tênis especial, uma roupa especial, e você tem noção de qual vai ser o seu trajeto, E não treina, é? né? Muito. E treina muito, exatamente. Eu não vou usar um tênis que eu vou correr no asfalto se eu vou andar na montanha ou correr na montanha. É isso. Você tem que saber quem é a banca, quem são os caras que preparam a prova. Como que essa banca exige, isso para todas as áreas, não só para o direito tributário. Como é que a banca prepara? Como que ela entende? Ela é uma banca que gosta muito mais de falar a respeito da legislação tributária? Ou ela gosta da jurisprudência do STF e do STJ? Ou ela é a junção das duas coisas? Que tipo de questão ela gosta de abordar? Ela utiliza muito a Constituição Federal, ela trata do quê? Então, em primeiro lugar, estudar o edital, saber da carreira, como é que se desenvolve, quais são as funções, mas estudar o edital. Verificar
como é que as provas passadas foram aplicadas e como que essa banca se comporta na aprovação. Isso é extremamente importante. Em direito tributário não é diferente. Estudar aquilo que a banca pede e saber como é que a banca vai pedir. É você estar com o tênis correto, na maratona certa, para chegar lá na frente, né? E um dos temas, professora, que sempre pega também muitos alunos é a questão da imunidade e isenção tributária. Eles confundem, né? Muito, bastante. Eles confundem sim. Mas você sabe que eu acho que nós, professores, temos que fazer uma meia-culpa. Que por vezes o aluno sai da faculdade hoje sem saber essa diferença. E aí o professor do preparatório precisa acolher e fazer as diferenças entre uma e outra. A imunidade, ela deriva da Constituição Federal, é uma determinação constitucional de negativa de competência, é uma negativa ao exercício de competência. É como se a Constituição Federal dissesse assim, aqui não pode ter tributação. Eu vou vedar a possibilidade de cobrança de tributo. E a gente está falando de quê? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gente pode imaginar o ouro. Então, vamos supor que esse brinco que você está usando é de ouro. Supondo que seja de ouro. Não é, mas tudo bem. Supondo que fosse de ouro, ele é uma mercadoria, então incide ICMS. Pois é. Mas o ouro, quando ele é utilizado como instrumento cambial ou um ativo financeiro, ele deixa de ser mercadoria. Ele perde a sua característica de mercadoria e ele é utilizado em barras para uma outra função, que não é mercadoria, mas como instrumento cambial. Então, a gente tem uma imunidade específica de ICMS aplicada às barras de ouro quando elas são utilizadas como instrumento cambial. Ou seja, tem um caso particular, né? Tem casos particulares, perfeito, é isso mesmo. A isenção, a gente tem um pouco mais de proximidade. A gente sabe, por exemplo, que pessoas com deficiência física podem não pagar IPVA. Sim. A gente tem o fato gerador que nasceu, porque você é proprietário de veículo automotor e eu sou Estado e quero lhe cobrar porque você praticou o fato gerador, mas eu mesmo, o Estado, dispenso você, por meio de lei específica, do recolhimento do IPVA, porque você cumpre determinado requisito que a lei exigia. Então, tem deficiência física. Então, eu dispenso o recolhimento do tributo tratado diante de uma lei. O outro, que é a imunidade, está na Constituição Federal de 88. E tem uns casos também que chamam a atenção, professora, que eu estava dando uma olhada, né, no formulário que você preenche para as aulas, que a gente fala de imunidade religiosa, cultural, musical, que são coisas que a gente não imagina, né? Não. A gente não imagina. A verdade é que o direito tributário está muito mais próximo de nós do que a gente pensa. É que a gente não tem familiaridade com ele. Deveria ser selecionado lá no colégio, e aí na faculdade em todos os anos, para que a gente se preparasse para pagar tributo e para não pagar também, para se defender do pagamento, para recusar pagamento quando aquele direito nos protege. Sim, a gente tem imunidades extremamente importantes, como, por exemplo, a imunidade musical. Ela entra na Constituição Federal no ano de 2013, por uma emenda constitucional, a emenda 75 de 2013, e ela traz uma grande proteção, que é a proteção da produção musical. A produção do DVD e do CD, realizada por autor, artista brasileiro, que interpreta músicas de outras pessoas ou das suas próprias canções, das suas próprias produções. Então, a gente tem uma série de imunidades, uma série de garantias que, se de repente o contribuinte soubesse e tivesse mais contato, seria muito mais fácil a gente conseguir pensar em formas de não pagar o tributo, que não se trata de uma evasão fiscal, uma tentativa de ludibriar o fisco, não. Uma forma de se planejar para não pagar o tributo. Eu lembro de uma matéria que eu fiz até recentemente de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. De São Paulo. Exato, de São Paulo, da sua região, que tratava justamente, era de imunidade, ou melhor, isenção tributária de jogos. Games, né? Cartas. Certo. E que foi concedido isso. Então, existem também pedidos que entram na justiça, né, para que reveja, por exemplo, um game, né, de cartas. Ele é considerado ou não um bem cultural a ponto de não incidir um tributo sobre ele. Existem, então, casos assim? Né? Existem. Por exemplo, a imunidade cultural, que provavelmente é essa que você está se referindo, que está lá na Constituição Federal, na linha D do artigo 150, inciso 6, traz a imunidade cultural como uma difusão da cultura. Na Constituição Federal em 88 falava-se só em livro, jornal, revista e papel. Hoje em dia não, e-book. E-book está lá. Gibi, álbuns de figurinha, apostilas. Tá mudando, né? Mudando. Ao longo dos anos a gente vai evoluindo, né? Porque a gente evolui as formas de tecnologia, de fazer com que a cultura chegue ao cidadão. Em função disso, os tribunais têm de se envergar e conceder, porque já que a Constituição não fala expressamente,
Naturalmente, o fisco não vai querer conceder. Então, o que acontece? Eu preciso de um advogado tributarista que leve aquela questão ao Poder Judiciário para que ele aprecie aquela questão e eu consiga, de fato, a contemplação da imunidade. Exatamente isso. Você vai perceber que a imunidade de e-book, por exemplo, ela é muito nova. Hoje, no Sistema Tributário Nacional, uma série de entendimentos da jurisprudência que colaboram com o contribuinte, para que ele tenha a possibilidade de não pagar o tributo. Uma novidade é de 2013. CD e DVD sempre deveria ter sido imune. E não era? Não era. Até 2013. Olha quanto tempo nós estamos da Carta Política de 88 até 2013, E né? ninguém mais compra o CD, né, hoje em dia, então? Não compra. Por que você não compra o CD? Porque hoje em dia você utiliza o streaming, que são aquelas plataformas digitais de CD, de música, de filme, não é? Então você não adquire mais CD e DVD, você não tem estímulo ou um benefício fiscal para adquirir, porque o consumidor final paga muito alto no imposto. É muito caro o imposto. Pensar que a carga tributária desestimula você a realizar a compra de um livro. É verdade. Ele desestimula você a realizar uma compra de um CD e de um DVD, porque você consegue baixar nessas plataformas com umas promoções de 3 meses, né? Por apenas, e você consegue ter aquilo armazenado numa nuvem. Então, o desestímulo vem muito da falta de planejamento tributário e do excesso da carga tributária. Professor, o papo está ótimo. Obrigada. Mas eu vou ter que encerrar o programa. Sim, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, eu agradeço. Obrigada mesmo. Bom, você pode continuar com a TV Justiça, viu? Acesse aí tvjustiça.jus.br ou então se inscreva no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!